The Promised Neverland é uma obra que não é sobre o Peter Pan, e eu espero que não seja o único a achar isso, até realmente conhecer a história. E todo o enredo inicial que se passa em um orfanato, cheio de crianças superdotadas, super inteligentes, cabeçudas e que, apesar de tudo ser muito bonitinho, no final do primeiro capítulo e episódio, o autor nos entrega um plot muito sinistro que te prende e te deixa muito curioso sobre aquele mundo, sobre o que está por vir. Fala galera, bem-vindo ao canal do Pug Safadão. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a obra The Promised Neverland. Uma das melhores coisas que alguém que vai começar uma obra pode ter é não tomar nenhum spoiler. E com essa história não é diferente. The Promised Neverland é um exemplo perfeito, onde começar sem saber absolutamente nada vai ampliar, vai melhorar os seus sentimentos e te envolver ainda mais nos mistérios que são apresentados logo de cara. Lembro que quando eu assisti ao primeiro episódio e literalmente terminei aquele primeiro episódio, eu fui ler o mangá, eu corri pro mangá, porque não iria aguentar esperar uma semana até saber o que viria a acontecer a seguir. Esse foi o nível do quanto eu me envolvi por esse começo incrível. Indico demais essa obra, por mais que do meio pro fim tenha uma grande decaída, pelo menos na minha opinião. Voltando a falar desse primeiro momento na história, acompanhamos a Emma, Norman e o Ray, que são os três personagens mais importantes, onde a Emma seria o personagem principal e teriam esses dois e outras crianças, mais outras crianças que vivem num determinado orfanato, esperando pela famosa adoção, assim como vemos em qualquer história ou filme. Crianças que anseiam pelo momento, pelo adulto que vai poder dar a sensação de ter um pai, de ter uma mãe, de formar uma família. Onde por mais que elas vivessem bem com as outras crianças, se davam bem, pareciam assim que todos ali eram irmãos, a maioria, sempre tem aquela vontade de ir embora. Até porque quanto mais velha a criança vai ficando, mais difícil fica a adoção. Só que aí é que vem o grande plot. Esse orfanato não é um orfanato comum, e sim uma fazenda. E as crianças são carnes, onde quanto mais o seu cérebro se desenvolve, por isso que elas estão sempre ali treinando para ficar mais e mais inteligente, ou seja, quanto mais inteligentes elas ficam, maior a qualidade da sua carne. Simplesmente quando você descobre isso, você pira, cara, faz você pirar. Você não espera que a obra vá para um enredo tão pesado e tão aterrorizante. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e também sua inscrição para dar aquela força. Nesse primeiro episódio, nesse primeiro capítulo, uma das crianças é adotada. E por ter esquecido o seu ursinho de pelúcia favorito, vemos a Emma e o Norman indo atrás da Mama, que seria a cuidadora desse orfanato, e da Connie, que seria a criança que teve a sorte de ser adotada. Chegando até esse local, nossos dois protagonistas se deparam com a criança desvivida, desvivida, não sei nem se pode utilizar outra palavra, com uma rosa estacada no seu peito, ali perfurando seu peito, e criaturas estranhas e gigantes falando delas como se fosse apenas um pedaço de carne, o que de fato nesse mundo é isso que elas são: gado, carne para abate. Isso é um choque tão absurdo para os protas e para o leitor e espectador que tudo que você anseia é saber mais sobre esse mundo que acabara de ser apresentado, acabara de iniciar. O autor agora mostrou, colocou ali o pau na mesa para dizer: é agora que a minha história vai desfisgar. E olha só que primeiro capítulo incrível. Eu digo que tem praticamente o mesmo nível de intensidade que o de Shingeki no Kyojin. É um negócio absurdo a construção. Só que aí no caso de Shingeki, são monstros, são titãs que a gente já tem basicamente uma pincelada das coisas, que pode acontecer. A gente espera que vai acontecer? Não. Mas vamos dizer que ali tem monstros. Diferente daqui.
Aqui é um orfanato cheio de criancinhas. Onde é que a gente vai esperar que no final daquele primeiro capítulo do primeiro episódio vai ter um negócio tão tenso, tão absurdo? E o legal dessa primeira parte da história são os personagens arrumando uma forma de fugir desse local, desse orfanato, com muitas reviravoltas, inclusive quando você descobre que a Mama, apesar de fazer esse trabalho sujo, realmente queria que todas as crianças vivessem a melhor vida possível antes de virarem o famoso churrasquinho. Cara, isso muda tudo, muda nossa forma de ver essa personagem, porque até boa parte dessa primeira parte da história, né? Desse primeiro momento da história, você pensa o quê? Ela é a vilã, acabou. É vilã, ponto final. Mas não, ela é vilã, vírgula. Tem muitas coisas, muitas nuances, muitas camadas em cima dela. Até porque, no mundo que todos vivem, ela no passado, né? Ela quando era mais jovem, já tentou se livrar, fugir, mas não conseguiu e desistiu de tentar. Mas mesmo assim, ela fica muito feliz ao saber, né, quando as crianças tentam fugir, quando as crianças simplesmente fogem do orfanato, mesmo sabendo que o mundo lá fora é muito mais perigoso do que só ficar ali naquela fazenda. E é aqui que começa a segunda parte da obra, que muita gente acaba não gostando, mas eu acho muito boa. O ruim mesmo é perto do fim e também o desenvolvimento da Emma, que, nossa senhora, querendo proteger tanto os humanos quanto os demônios, que a gente vai descobrir depois que eles estão no mundo dos demônios e também tem um mundo dos humanos, são separados e tem uma promessa por trás de tudo isso, ou seja, o nome de The Promised Neverland não tem nada a ver, não tem nada a ver com a Disney, né? Não tem nada a ver com Peter Pan. E galera, não faz sentido depois de todos os horrores que ela já passou. Eu sei que ela consegue ali enxergar a bondade em alguns demônios, mas naturalmente os demônios comem carne humana. Então não é para ela ter essa compaixão toda, cara. Ela fica muito chata, ela vira um personagem muito chato e maçante de acompanhar. Inclusive por pouco eu não dropei por causa dela, porque eu queria ver realmente até onde o autor queria contar sua história. E apesar do fim, como eu já falei mais cedo, não ser agradável, e boa parte ali do meio pro fim não ser agradável, é uma obra muito boa que vale a pena você conhecer. Galera, vocês já sabiam que essa obra existia, The Promised Neverland? Se vocês já tiveram algum contato, se vocês já leram, já assistiram, o que acharam da obra? Contem aí nos comentários. Fui! Deixa o like aí, maluco. Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, tá louco? Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, se inscreve aí, deixa o like.